Perspectiva 360 graus. E para falar mais sobre a importância do voto válido e consciente, nós trouxemos ao estúdio o doutor em Ciências Políticas e professor na Universidade de Caxias do Sul, João Inácio Pires Lucas. Primeiro, gostaríamos de agradecer a sua presença, professor. Eu que agradeço também a oportunidade, né? Trocar umas ideias. Isso aí. E eu já queria começar perguntando, as pesquisas eleitorais realmente podem influenciar na decisão do eleitor? Nós temos que também verificar que existem diferentes perfis de eleitores, né? É difícil fazer uma generalização. E também temos diferentes eleições, né? Como estava sendo dito agora, ou seja, o nosso eleitor ele votará também para deputado estadual, federal, esses em princípio até nem tem pesquisa, né? Então ali realmente é um cenário que fica mais pelo corpo a corpo, propaganda eleitoral, né? Outras formas, as redes sociais. Temos para senador, governador e presidente, né? E se nós formos verificar realmente as mais polêmicas, especialmente nessas eleições, têm sido as pesquisas para a presidência, né? Não temos visto nenhum debate, nenhuma contestação, nenhuma discussão mais séria em relação às pesquisas para o Senado e nem para os governos estaduais, pelo menos os governos estaduais, né, do Rio Grande do Sul, dos principais estados, né? No caso da eleição presidencial, aí sim temos visto, até temos uma grande quantidade de pesquisas, né? Temos já até alguns levantamentos que fazem todas elas em conjunto, em panorama, mas realmente o perfil do eleitorado, nem todos eles decidem o voto, né? Tem toda uma discussão, pesquisas já há bastante tempo sobre o processo de decisão do voto, né? E apenas uma pequena parcela realmente decide. E até podemos ver que tem diferentes tipos de decisão, ou seja, tem aqueles que até podem oscilar entre a esquerda e a direita, ou seja, realmente seria um voto bem flutuante, e que muitas vezes eles são sempre sensibilizados pelo voto útil, até para resolver logo uma eleição. Mas o que acontece geralmente é que dentro das faixas político-ideológicas, aí sim é mais fácil, ou seja, eleitores mais conservadores, eventualmente, eles podem acabar optando por uma alternativa diferente da inicial, por causa dos resultados de pesquisa, porque eles não mudariam muito a perspectiva política e ideológica, eles só escolheriam, de repente, entre versões. E a mesma coisa em relação também à esquerda e à direita. Nesse ponto, há uma espécie de movimentação, né, para candidaturas mais viáveis, né, que tenham mais consistência eleitoral, e nisso as pesquisas ajudam, né. Mas também, se nós formos ver, como existem diferentes resultados de pesquisas, né, há uma espécie até de disputa, assim, né. E nós temos todo um levantamento que mostra assim, cada instituto tem um certo viés, assim, então influencia, mas depende da eleição e depende do perfil do eleitor, de que ele mude de banda ideológica é muito difícil. E quanto a essa questão da influência, o senhor comentou antes das redes sociais, como elas influenciam, especialmente a questão das fake news, né, que estão em alta? Olha, esse é um processo que ainda nós estamos no meio dele, né? Ou seja, já tivemos outros países, como os Estados Unidos, né, que já se percebeu mais a influência. Até porque a quantidade de pessoas que faz uso das redes sociais para além de aplicativos de troca de mensagem é maior nos Estados Unidos, né? Então, e a própria internet, né, e foi muito importante toda a discussão das fake news, né? No caso do eleitorado brasileiro, de acesso à internet, assim, via computador e tudo, é só uma metade da população. Então, já restringe um pouco a influência. A esmagadora maioria até cada vez mais faz uso desses aplicativos de trocas de mensagem, então eu já faria uma certa distinção entre as próprias redes, né? Se nós pensarmos hoje, e também depende muito do perfil, da escolaridade, do perfil político, ideológico, a influência maior está sendo dada pelo WhatsApp, por exemplo, pelos grupos familiares, de amigos, né? Que é até mais difícil para a própria fiscalização das fake news, né? Já redes sociais como o Facebook, ela já tem uma quantidade menor de pessoas, né? E ali sim há uma maior fiscalização, e eu diria que o impacto das fake news é menor. Eu diria que o maior impacto, que ainda é difícil de ser fiscalizado, são nesses aplicativos de trocas de mensagens, que em princípio eles são criptografados e não tem nem como fazer uma análise. Ali eu diria que uma parcela
significativo do eleitorado brasileiro está tendo contato mais ali, já que a campanha de rua ela é meio clandestina, até pelas vedações que a legislação eleitoral hoje em dia impõe. Né? E tu acha que essas fake news, elas se propagam mais no WhatsApp, por exemplo? Sim. Porque vem de pessoas que teoricamente são da tua confiança? Perfeito. E também porque a própria Justiça Eleitoral ou outros órgãos, como a OAB, os próprios as redes de comunicação, as redes mais importantes, fazem toda uma fiscalização, né, na parte mais visível das redes. Ali isso é impossível, né? Depende de denúncias, né? Agora, nessa reta final de campanha, temos milhares de denúncias que são feitas junto aos partidos, junto à Justiça Eleitoral, mas é mais difícil de ser coibida e ser monitorada até pela, digamos assim, pela preocupação com a privacidade dessas redes, né? E justamente isso, são muitas vezes grupos familiares, né, que daí as pessoas ficam mais constrangidas, né? Eu diria que esse talvez seja a zona mais complexa, assim, né, para a discussão da política hoje em dia. E outra questão, quanto ao tema do voto branco e nulo. Muitos eleitores têm essa dificuldade de entender a diferença, né? Então, para esclarecer, o voto branco e nulo, qual que... Olha, a legislação brasileira ela é bastante direta no sentido de contar apenas os votos válidos, né? Então, é uma situação bastante interessante, porque o voto ele é obrigatório, mas um candidato ele pode se eleger apenas com o voto dele, né? Se todos os demais forem votos nulos, brancos e abstenções, né? Não há uma quantidade mínima de votos válidos para que a eleição seja considerada. Pode ser só o voto do próprio candidato, mas ninguém, nem a família, nem o cachorro dele vota nele, o gato dele. Por isso que somente são computados os votos válidos, né, para ver. As eleições majoritárias para presidente, governador é fácil, né? No caso do presidente e do governador é necessária a maioria qualificada, ou seja, 50% mais um, seja no primeiro ou no segundo turno. Senador é a maioria simples, né? Ali não tem nenhum tipo de transferência, a pessoa digita, né, um número como foi dito, ou 2 dígitos para presidente e governador, ou 3 para senadora. Já o voto é mais complexo para deputado federal e estadual, né? Ali nós contamos com os quocientes eleitorais, os quocientes partidários, e muitas vezes a pessoa ainda pode votar na legenda, não precisa nem votar no número do candidato, né? Depois, as listas de candidatos, né, elas são eleitas sem uma estruturação prévia, então vai depender de quem as pessoas votarem. E se todo mundo votar em legenda, não é eleito nenhum representante, né? Porque é preciso que o representante tenha uma quantidade mínima de votos, que hoje em dia é 10% do quociente eleitoral, né? Ali sim, né, eu diria que é um pouco mais complexo, mas se o voto branco e nulo, realmente eles são excluídos do processo, né? O voto nulo, em princípio, ele precisa ser digitado ali, né, e ser confirmado. O voto branco tem até uma tecla e cada eleição é independente, ou seja, a pessoa vai votar para deputado federal, votou, e se ela votar branco, não tem nenhuma influência no deputado estadual e assim vai, né? Os votos brancos e nulos, eles são divulgados, né, mas eles não pesam em nada no processo eleitoral, eles são totalmente descartados no sentido de que aquelas maiorias qualificadas para presidente e governador são feitas apenas em relação aos votos válidos, né? Então, nada daquele mito de maioria de votos brancos vai para quem está ganhando. Não, havia uma versão em sistemas, em regras anteriores, né, que o voto branco ele poderia favorecer os mais bem colocados, né? Isso não existe. Voto branco e nulo é totalmente descartado. Isso aí. E uma coisa, um dado que é bem curioso, é que pelo menos nessas eleições as pessoas, e acho que desde as últimas também, as pessoas ficam sempre clamando por novos nomes na política, porque eles estão cansados da corrupção, mas nós vamos procurar os dados da última eleição e, por exemplo, para o Congresso Federal, 60% dos deputados federais foram reeleitos. Eles estão pelo menos na sua segunda candidatura. Então, por que as pessoas elas estão teoricamente cansadas dos candidatos? Elas rejeitam esses candidatos, mas eles continuam se reelegendo. É claro que também as regras elas importam muito, né? Ou seja, nós temos em média sempre uma manutenção de 60%, 70%, dependendo, né? Agora, existe também sempre uma renovação inercial de candidatos que não concorrem mais, né?
Havia uma expectativa de que nessas eleições, por exemplo, essas médias, né, de 60 e poucos por cento, 70%, elas diminuíssem bastante, né? Tivemos uma série de momentos em que passavam listas, esses candidatos, esses deputados votaram nisso, aqueles lá votaram naquilo. O problema é que a atual legislação sobre o financiamento, ela é bastante draconiana, eu diria, com os novos candidatos, né? Como nós temos agora o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, né, a maior parte dos partidos eles estão distribuindo mais recursos para os atuais deputados e menos recursos para candidatos novos, né? Então há uma expectativa pelo prazo mais reduzido da campanha, pela pouca visibilidade, né, que a tendência é que esse percentual talvez de manutenção ele aumente, né, para 80%, né? Porque os atuais deputados eles têm mais recursos, eles já são mais conhecidos, a campanha é mais breve, há uma grande polarização e informação nas eleições majoritárias, especialmente na proporcional, na presidencial. As eleições proporcionais elas são quase que clandestinas e isso tende a favorecer a manutenção dos mesmos, né? E para quem ainda não decidiu o seu voto, né, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, tem alguma dica, alguma curiosidade para as pessoas escolherem o candidato, Olha, analisar o plano de governo? hoje em dia, claro, nas eleições majoritárias, né, o TSE já disponibiliza sites nos quais as pessoas podem ver não só as propostas, mas até os financiadores, podem ver uma série de informações, o patrimônio, né, dos candidatos. E nas eleições proporcionais para deputados não existem lá as propostas, né? Mas as pessoas podem ver as coligações, elas podem ver o patrimônio, né? E depois todos os candidatos têm um site. Eu acho que a ideia é das pessoas se informarem o máximo possível. Elas podem conversar com amigos, parentes, vizinhos, né? Mas elas também podem utilizar dessas ferramentas, né? Como da internet, e o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza uma série de informações a ponto de que a gente possa saber quem até doou para o nosso candidato, né? Ou para os candidatos.